Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos agora passar para a nossa segunda parte, a nossa segunda aula. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos, a parte 1 e a parte 2. Na aula passada, a gente começou a discutir sobre os pré-socráticos e nós discutimos como eles afetaram o nosso pensamento científico hoje. Então nós falamos desde Tales de Mileto, onde ele discutia a questão da água como elemento central. Nós falamos sobre o arquê, nós falamos do princípio de tudo, falamos de Pitágoras, que ele acreditava que os números, a própria aritmética seria a questão da origem de todas as coisas. E aí a gente viu essa ruptura entre o mitológico para a tentativa do racional. Só que nós vimos que os pensamentos ainda eram um pouco confusos, fazendo com que tivesse vários tipos de motivos para explicar a origem das coisas. A gente poderia dizer, por exemplo, a questão que Tales falou da água, outro falou do ar, outro falou que existia, tudo era composto por 4 elementos. Então, observe que houve uma sequência de pensamento, não foi uma coisa rápida, mas eles puderam já criticar de onde vem esse pensamento científico, né? De onde vem as coisas, né? E dando sequência aos nossos estudos, a gente vai começar a falar agora do pós-socráticos, né? Vamos falar da evolução que teve o pensamento científico ocidental a partir das ideias de Sócrates. A gente não vai discutir as ideias inicialmente de Sócrates, porque o Sócrates ele não influenciou tanto o pensamento científico. Ele não teve tanta ênfase na parte da física em si, e sim seus discípulos. Mas suas ideias contribuíram bastante os seus discípulos. Então nós vamos começar já falando de Platão e não de Sócrates, porque o Sócrates ele falou de outras temáticas relacionadas com democracia, com ética, etc. Aí a parte da física mesmo já foi discutido já a partir de Platão. Então, a gente vai começar discutindo quem foi Platão e por que ele interferiu tanto na ciência, em especial na parte da Grécia Antiga. O Platão ele era discípulo de Sócrates. Ele teve forte influência de Sócrates nas suas ideias, mas ele começou a se perguntar o motivo das coisas. Ele achava que as ideias deveriam ser trabalhadas através do diálogo. Ou seja, através do diálogo a gente poderia encontrar a verdade. E ele vai falar que existe dois mundos bem distintos. Existe o mundo que ele chama de mundo sensível. Esse mundo sensível é o mundo real, onde você sente, é o que você enxerga, é o que você cheira, é o que você tem contato. Então, esse mundo sensível, ele é um mundo imperfeito. Ele não é um mundo real. Ele engana você. Então, a sua sensibilidade, os seus sentidos, eles lhe enganam de um mundo verdadeiro. Esse mundo verdadeiro só pode ser encontrado pelo mundo das ideias, que ele chamou de mundo inteligível. Então, a gente só consegue entender o mundo real a partir da nossa inteligência, através das ideias. Então, por exemplo, ele vai fazer algumas relações bem interessantes. Ele vai falar, por exemplo, ele também teve influência pitagórica, a parte geométrica. Apesar que Pitágoras ele vai trabalhar a parte mais aritmética. Mas, por exemplo, ele vai falar sobre, vamos imaginar aqui um círculo. Então, quando ele fala de um círculo ele é algo imaginário. Ele vem na nossa cabeça a ideia de um círculo. Esse círculo não existe. A gente pode associar objetos a círculos, mas um círculo ele é algo totalmente abstrato. Então ele diz que esse círculo que é real, uma roda que você associa um objeto com um círculo, ele não é real, porque você está enxergando. Ele não é o mundo perfeito, ele é o mundo imperfeito. O mundo perfeito é aquele que apenas você pensa. Então agora o que vai acontecer? Ele vai dar forte influência na questão do pensamento. Então, para ele, o mais importante é que você vá para o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, e não o mundo físico. Isso aí vai impactar bastante coisa.
a questão dele não dar valor ao mundo onde ele vive, e sim ao mundo imaginário. Então ele também discutiu, como outros filósofos, diversos temas, como a república, a organização, a participação das ideias e etc. Ele tem duas alegorias importantes. Para a gente, o que interessa é essa alegoria da caverna, que ela vai trabalhar exatamente sobre o mundo das ideias, que é a parte mais interessante aqui para a gente. Então, o que é esse tal de mito da caverna? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou deixar uma explicação melhor. Mas basicamente, ele vai dizer que existiam escravos, esses escravos aqui estavam presos e eles não poderiam enxergar o mundo exterior. Eles iriam ver apenas sombras. E essas sombras eram passadas por pessoas. Então, as pessoas que estavam dentro da caverna achavam que isso que eles estavam enxergando era real. Ou seja, o olho deles estava enganando eles, porque aquilo ali não existia. De modo que um conseguiu se escapar e conseguiu ver o mundo lá fora. E quando ele viu o mundo lá fora, ele, através do conhecimento, ele voltou e foi dizer para os outros o que tinha visto e os outros não acreditavam. Está falando da questão da ideia do conhecimento. Ela é bem mais complexa do que isso, né? É bem mais longo, eu vou deixar um material para vocês darem uma lida, mas é uma coisa bem interessante, o mito da caverna. Então vale a pena dar uma olhadinha, porque ele fala da questão do conhecimento, da importância de se conhecer. Discípulo de Platão, esse se influenciou muito, mas muito mesmo, as teorias da física em si, foi o Aristóteles. O Aristóteles, ele tinha um pensamento muito diferente do de Platão. É interessante aqui nessa parte da filosofia que eles instigavam o aluno a pensar diferente. Eles não obrigavam a ter o aluno como o mesmo pensamento deles. Então o aluno tinha total liberdade de, de criticar, de ter suas próprias ideias e assim procurar a verdade. E aí essa parte, esse desenho do lado esquerdo aqui, uma estátua aqui, representa Aristóteles, e do lado direito aqui o de Platão. O Platão aqui é uma figura conhecida, eu não estou lembrado agora quem foi que pintou o quadro. E o Platão aqui, ele aponta para cima. Por quê? Porque para Platão, o mundo que se deve ser compreendido é o mundo das ideias. Não é esse mundo onde ele vive. Então ele aponta para cima. É diferente das ideias de Aristóteles. O Aristóteles, ele vai dizer que o que importa é o mundo onde ele está. É o contrário, é o mundo sensível. Então você tem que compreender o mundo sensível. A verdade, o conhecimento, ele não está no mundo das ideias, como defendido por Platão. E sim, o mundo ele vai ser compreendido aqui onde nós estamos. Então o que acontece? O Aristóteles ele estudou com Platão. Ele foi com 17 anos estudar com Platão e ele passou 20 anos estudando com Platão. Então ele teve fortes influências de Platão, mas ele também teve suas próprias ideias. O Aristóteles foi o que fundou o Liceu na cidade de Atenas e ele foi conhecido aí pelo método peripatético, que é aquele que você vai conversando com os seus alunos. E ele foi o primeiro que apresentou um sistema compreensível do mundo. Diferente de Platão, ele teve muito recurso porque ele foi professor de Alexandre. E aí, como ele teve uma certa intimidade com Alexandre, ele conseguiu recursos para a sua escola, o liceu. E esse liceu, ele tinha muitas pessoas. Então, ou seja, ele tinha muitos recursos para trabalhar especificamente a questão das experiências dele, porque ele dava muito valor à questão das experiências. Então, o que acontece? O Aristóteles foi o professor do imperador Alexandre o Grande. Ele fundou a escola filosófica em Atenas, o Liceu. Ele sistematizou e separou o conhecimento filosófico da antiguidade. Então, a partir de Aristóteles, teve um salto gigantesco a questão da ciência. E é claro, ele trabalhou diversos temas, dentre eles a ética, a política, a ciência, a metafísica e a lógica. E o que foi que aconteceu?
Ele elaborou um teorema que diz que o conhecimento vinha de experiências. Então ele deu muito valor às experiências. Ele falava que para você compreender bem algo, você deveria utilizar experiências. Ou seja, é preciso fazer, experimentar, observar e não apenas pensar, como dizia Platão. Ele também foi um dos grandes biólogos, porque ele caracterizou muitos animais. Ele achava que o mundo era composto pelos quatro elementos, que era terra, água, fogo. E ele dizia que o cosmos era tudo feito desse material. E ele também era diferente dos atomistas, porque os atomistas achavam que os elementos eles eram totalmente aleatórios, eles se organizavam de maneira aleatória. Ou seja, a matéria, como a gente conhece, é feita por probabilidade. Não discutido com esse termo, mas como se fosse hoje a probabilidade, como uma espécie de acidente. E já ele achava não, ele achava que todas as coisas tinham um motivo e tudo tinha uma explicação lógica. Tudo tinha uma explicação lógica. Ele achava inclusive que existia uma espécie de criador de tudo, de todo o universo. E que tudo tinha um propósito, ou seja, nada era em vão, tudo tinha um propósito. Ele também achava que o mundo é eterno, ou seja, ele achava que não tinha lógica a gente pensar em de onde surgiu as coisas. Por que não? Porque ele achava que não se criou e achava que tudo sempre existiu e que também seria eterno. Seria eterno. Ele dividia o universo em um mundo sublunar e pós-lunar. Ele dizia, inclusive, que as leis do universo, do cosmos, ele não chamava universo, chamava cosmos, né? A lei dos cosmos era diferente da lei aqui na Terra. Então, o que vale aqui na Terra é diferente da lei fora da Terra. E ele foi um dos primeiros também a discutir a ideia do movimento. Então aqui, ó, mostra um quadro onde ele colocou os pensadores da época. Aqui seria o Aristóteles e aqui o Platão. O Platão apontando para cima e ele apontando para baixo, representando que as ideias de Platão estavam em um mundo fictício, um mundo imaginário, o mundo das ideias, e a do Platão estava onde ele se encontrava. Então, pessoal, o Aristóteles ele teve forte influência porque ele foi começar a discutir a ideia do movimento. Ele achava que as coisas tinham uma tendência natural. Ele achava que as coisas só se moviam por uma força exterior. Ou seja, se algo está em repouso, vamos dizer assim, é porque a tendência desse material é ficar em repouso. Então, por exemplo, ele falava que, por exemplo, a Terra tinha uma tendência natural de ir para o chão e que o fogo tinha uma tendência natural de ir para o céu. Então ele achava que as coisas tinham uma tendência natural, uma certa situação natural do corpo. Então ele começou a discutir as ideias do movimento e essas ideias são bastante interessantes, porque ele dizia que algo só se movia se aplicasse uma força sobre ela. Essa força aqui, pessoal, não é uma força parecida com a de Newton. A força que ele chama é uma força relacionada com empurrar ou puxar, ou seja, uma força de contato. Ele achava que as coisas só se moviam quando se aplicasse essa força sobre ela. Enquanto tivesse atuando essa força sobre ela, o corpo poderia se mover. E a partir do momento que essa força se cessasse, ou seja, parasse, o corpo ia parar também. E tem uma parte interessante aqui que parece muito com a inércia, só que ele tem uma concepção errada. Ele não acreditava na ideia do vácuo e ele dizia que se existisse esse vácuo, que seria o nada, o corpo poderia se mover para sempre, parecido muito com a ideia de inércia. Então, mas na verdade ele não falou aqui o princípio da inércia. Na verdade ele estava contestando a existência do vácuo. Para ele o vácuo não existia. Então esse era um dos motivos do vácuo não existir. Porque se o vácuo existisse, os objetos poderiam se mover para sempre. Parecido com a ideia hoje que nós conhecemos da inércia. Depois dele surgiu outras pessoas que foram influenciadas pelas suas teorias, principalmente para a questão dos experimentos.
Entre eles a gente pode destacar o Arquimedes. O Arquimedes ele foi um importante cientista, inventor e matemático grego. Ele é muito conhecido pelas suas teorias do princípio de hidrostática, porque ele tinha essa facilidade de desenvolver através do experimento. Então ele criou uma série de ferramentas, uma série de invenções e consequentemente ele desenvolveu a física, porque para ele aprimorar esses materiais ele teve que aprender com os experimentos algumas propriedades da natureza. Então, pessoal, vamos passar agora para a segunda parte da nossa aula.